Estamos de volta, retomando os trabalhos nesta segunda-feira, agora para valer, né? Pós-Copa do Mundo, acabou a Copa, acabou esse longo período de paralisação, a gente retomando a temporada. Tivemos 2 amistosos até o momento com o jogo do Bragantino, o primeiro jogo oficial nessa retomada de 2026, mas um pouquinho distante da outra partida, que vai ser contra o Grêmio no próximo domingo, e a partir daí, amigo, não vai ter tempo para respiro. Vai ser jogo atrás de jogo e decisões importantíssimas para o Fluminense já no mês de agosto, incluindo as oitavas de final da Libertadores, incluindo mata-mata contra o Vasco pela Copa do Brasil. Tem muita coisa importante para acontecer. Não vai ser fácil, vai ser difícil, a gente sabe, principalmente pelos problemas que o Fluminense tem, mas de marasmo a gente não vai poder reclamar. Temos notícias importantes aqui neste vídeo, tem notícia boa, tem notícia ruim, vou trazer todos os detalhes a partir de agora aqui para você, que já pode chegar deixando aqui o seu like, se inscrevendo também se você não está inscrito, verifique aí, por favor, para a gente, em breve, em algum momento, a gente vai alcançar essa marca tão esperada de 200 mil inscritos, e isso só vai acontecer com a ajuda de vocês. Vamos lá, já vou compartilhar aqui a minha publicação mais cedo nas redes sociais. Thiago Silva, agora sim, agora oficialmente registrado, está no BID da CBF e, portanto, liberado para reestrear com a camisa do Flu contra o Grêmio, no momento importante em que o setor perde Midjan lesionado. James ainda é dúvida, é sobre exatamente esse o próximo assunto. Então o Thiago já vinha treinando, vem treinando normalmente no CT Carlos Sachiri. Hoje, por sinal, não houve atividade no CT, os jogadores receberam folga. Ontem, nesta segunda-feira também, no sábado, teve o trabalho para quem não entrou em campo diante do Bragantino. Depois, domingo, segunda de folga. A alegação também é que, para dar essa folga a mais, é que os jogadores a partir de agora não terão mais, basicamente não terão mais folga, né? Só vai ser o prazo realmente para recuperação no dia seguinte ao jogo, porque vai ser uma partida, como eu disse, atrás da outra, calendário extremamente apertado, então é no momento de dar mais uma folguinha, para além das férias que houve recentemente, mas o entendimento é de que, enfim, serão muitos jogos consecutivos a partir deste mês de agosto, finalzinho de julho, início de agosto. Então o Thiago treinou no sábado ali com esse trabalho recreativo e agora se prepara a partir de amanhã, junto com o restante do elenco, para estar em campo. É claro que vai depender do Zubeldia, de como o Thiago está. Isso sempre é alinhado, quando o assunto é Thiago Silva, sempre é alinhado com ele. Acredito que, por esse tempo que teve, ele já entrou em campo no amistoso, eu aposto aí no Thiago Silva já reestreando como titular contra o Grêmio. Pelo menos essa é a expectativa, mas ainda não dá para a gente confirmar. O que dá para confirmar, infelizmente, apesar da falta ainda de um comunicado oficial por parte do clube, Midjan sofreu uma lesão que pode ser grave. Por que eu estou falando pode ser grave? Porque no momento, na primeira avaliação, os médicos suspeitaram de uma lesão grave, talvez até de grau 3. E aí exige um longo período de recuperação, até 2 meses, dependendo de cada caso. Mas a torcida é para que seja uma lesão grau 2, o que não é bom, claro que não é bom. Está torcendo por uma lesão grau 1, em 2 semanas você consegue recuperar. Uma lesão grau 2 pode durar 1 mês ou até um pouquinho mais de recuperação, dependendo, de novo, do caso, da evolução, da recuperação. Mas foi um problema mais grave do que o do James, bem mais grave. O James também foi reavaliado. Se tiver uma lesão, vai ser algo bem leve, né? Não deve ser problema, talvez para esse final de semana, não sei, vai depender se ele vai treinar sem nenhum tipo de alimentação ou dor. Pode ser que não enfrente o Grêmio, mas não é algo que preocupe para os próximos jogos. A situação dele é bem mais tranquila. Mas o caso do Midjan, os médicos suspeitaram dessa lesão mais grave no primeiro momento, ele passou por exames, a gente aguarda essa comunicação oficial por parte do clube, mas a expectativa é de que seja pelo menos uma lesão grau 2, que o tiraria de 1 mês ou um pouquinho mais dos gramados. E aí impacta diretamente no processo, justamente no momento em que ele vinha, ou parecia que ia ganhar uma sequência do Zubeldia para jogar ao lado do Thiago Silva a partir de agora, sofre essa lesão na briga com o Freitas, mais uma vez vai ter que voltar muitas casas. E isso significa, portanto, teremos Freitas como titular, novamente. Pelo menos vai ser ao lado do Thiago Silva.
porque a gente viu a partida desastrosa que fez o James contra o Bragantino, uma atuação de baixíssimo nível, extremamente preocupante. Não que surpreenda, mas vai ficando, eu acho que cada vez mais evidente que o James não é um jogador que está caminhando para evoluir e atingir um nível ou o nível suficiente para jogar num clube do tamanho e do peso do Fluminense. Ainda bem que chegou o Thiago agora, mas ele não vai jogar todos os jogos, não tem como jogar todos os jogos. E isso quer dizer que sim, James, Ignacio, com certeza vão ter que jogar em muitos momentos, até para não estourar e correr o risco de lesionar o Thiago Silva, que claro seria muito pior diante das opções que a gente tem. E também neste final de semana tivemos a confirmação da negociação do Terans, lembra dele? É o Terans, que estava aí treinando no CT Craxatiri, que tem contrato com o Fluminense até o final do ano. Terans vai jogar no Atlético Goianiense, informação publicada pelos amigos do GE ao longo desse final de semana. Um contrato por empréstimo, isso significa que, enfim, ele vai para lá até o final do ano, depois não tem vínculo mais com o Fluminense, fica livre no mercado. Mas é claro, importante, porque o Fluminense pelo menos se livra do salário do Terans até o final do ano. Resta saber se o Fluminense não vai pagar parte do salário, que é uma possibilidade também. Para facilitar, porque não tinha arrumado nenhum clube até hoje, desde que saiu do Penharol. Aliás, uma contratação que se mostrou das piores do Fluminense nos últimos tempos. 14 milhões de reais, mais ou menos, que o Fluminense pagou por esse jogador. E nem vou falar aqui que é um absurdo, com contratação ridícula, porque na época muita gente, e eu também gostei da contratação do Terans naquele momento, eu achava que ele poderia. Tanto é que um pouco antes o Vasco brigou para contratá-lo, ofereceu pré-contrato, isso, aquilo. Enfim, depois acabou vindo para o Fluminense. E eu tinha realmente alguma expectativa de ver aquele Terans que chegou a ir bem no Atlético Paranaense, mas foi de uma decepção assim, absurda. O que ele não conseguiu apresentar, não foi útil em basicamente nada. Fez um golzinho lá, que também, uma bola que desviou nele. Enfim, é muito pouco para um jogador caro, que tem um salário alto, principalmente pelo que não entrega. Mas é isso, amarrou, contrato longo, ficou aí até agora, né, mais o tempo que ele foi emprestado ali no Penharol também, agora vai para o Atlético Goianiense e finalmente, ao final do ano, o Fluminense não terá mais vínculo com Davi Terans. Quando a gente fala de rasgar dinheiro, rasgar milhões, jogar no lixo, eu acho que essa contratação do Terans exemplifica bastante isso. Mas enfim, coisas do futebol, pelo menos o contrato está acabando. O que não está acabando são os produtos em promoção na Golcase, para você ir lá, aproveitar, daqui a pouquinho o calor está de volta, está começando a esquentar de novo, tem garrafinha da Golcase por R$ 129,90, gente, você não vai encontrar isso em lugar nenhum no mercado, podendo personalizar, para colocar o teu nome, foto de alguém da tua família, da sua namorada, da sua esposa, ou se você não é muito desses, tem como você comprar e personalizar ali do jeito que você quiser. Capinhas personalizadas, você paga um, leva duas para casa, copo térmico, linha especial de Germancano, linha especial de Fábio, tem Hulk lá também no site da Golcase. Entre lá para você conferir. Essa, por exemplo, aqui, R$ 189,90, pegar essa aqui do Fábio. Ah, é mais cara. Sim, é mais cara, mas olha o tamanho dela. Tem de 1 litro, quase 1 litro e 200, por exemplo, que é a maior de todas. Tem de 880 ml. Agora só tem o branco, geralmente tem outras cores também. Em algumas outras opções você vai encontrar e outras cores. E você, essa linha especial muito bacana aqui do Fábio, você pode ir lá, deixa eu ver se essa do Germancano, se eu não me engano, tem off-white dela. Deixa eu ver se ainda tem disponível. Também eu acho que já acabou. Tinha até um tempo atrás. Mas enfim, entra lá no Golcase, utilize o cupom JORNADA, porque já está com desconto aqui, mas utilizando o nosso cupom, você vai pagar ainda mais caro nessa coleção oficial e licenciada do Fluminense. Fechou, pessoal? É isso. A gente volta nesta terça-feira com mais informações, mais notícias do Flu, porque aí começa a preparação para o jogo contra o Grêmio fora de casa, que também vai ser uma partida, sem dúvida alguma, muito difícil. Valeu, um abraço, tamo junto.